Dr. Paul está aqui. Estamos bombardeando-o com perguntas porque, sabe, algumas pessoas dizem: ah, eles são especialistas em cães, eles são especialistas em gatos. Você é especialista em tudo. Durante 24 temporadas, milhões de pessoas sentaram-se nas noites de sábado para assistir a um veterinário holandês robusto, com sotaque carregado e botas de trabalho, realizando procedimentos que as faziam estremecer e vibrar ao mesmo tempo. Viram-no enfiar a mão até o cotovelo no interior de uma vaca e retirar um bezerro. Viram-no imobilizar a perna de um cordeiro e suturar um corte profundo em um cavalo com a calma e eficiência de um homem que fazia isso há mais tempo do que a maioria de seus telespectadores estava viva. Chamavam-lhe incrível. O Nat Geo Wild chamava-lhe incrível. O filho dele fez um programa de televisão sobre o quão incrível ele era, e esse programa durou 13 anos e tornou toda a família famosa. Mas por trás da imagem amigável, do sotaque carregado, do aperto de mão firme e da frase sobre como atendimento acessível não significa atendimento de baixa qualidade, algo mais estava acontecendo, algo que a emissora nunca destacou, algo que os fãs ou não sabiam ou não queriam acreditar. O estado de Michigan o considerou negligente, o estado o considerou culpado uma segunda vez, e essa condenação foi definitiva. Outros veterinários classificaram seus métodos como terríveis, atrozes e vergonhosos para toda a profissão. Uma cadela teve 10 filhotes mortos retirados de dentro dela porque o dono mandou a família voltar para casa e esperar. Outro cachorro teve um olho removido sobre uma mesa vazia, o sangue limpo com papel toalha, enquanto seu filho, vestido com roupas comuns, segurava instrumentos musicais. E apesar de tudo isso, o programa continuou, a audiência continuou subindo e o homem, que admitia ser antiquado demais, simplesmente continuou indo trabalhar. Esta é a história do Dr. John Paul. Toda ela, as partes que lhe mostraram e as que não mostraram. John Harm Paul nasceu em 4 de setembro de 1942, em Wateren, uma vila tão pequena que mal aparece no mapa, situada na plana e nevoenta província de Drenthe, no nordeste da Holanda. Ele era o caçula de 6 irmãos em uma fazenda leiteira. A paisagem de Drenthe é antiga e árida, composta por turfeiras, moinhos de vento e um céu cinzento, e a família Paul trabalhava aquela terra da mesma forma que as famílias de agricultores daquela parte da Europa a trabalhavam há gerações. Manualmente, por instinto, pelo conhecimento acumulado de pessoas que entendiam que os animais não eram animais de estimação, mas parceiros, e que a saúde deles significava a sobrevivência da família. Jen cresceu rodeado por vacas leiteiras, ovelhas, porcos, galinhas, gansos, perus, coelhos, cães e cavalos frísios, com crinas que tocavam o chão. Ele tinha 12 anos quando ajudou a dar à luz uma ninhada de leitões pela primeira vez, ajoelhado na palha, na escuridão de um celeiro holandês, e disse mais tarde que aquele foi o momento em que soube o que queria fazer da vida. Ele nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, em um país ocupado, em uma família que entendia a escassez e a resiliência de uma forma que nenhuma educação formal poderia ensinar. Essa compreensão nunca o abandonou. Aquilo o seguiria através de um oceano e por 6 décadas de prática, e acabaria por se tornar aquilo que o definiria e o destruiria. No verão de 1961, John Paul, então com 19 anos, desembarcou no aeroporto metropolitano de Detroit, como parte de um programa de intercâmbio promovido pelo Conselho de Igrejas de Michigan. Ele era um dos 20 estudantes holandeses alocados em famílias americanas, e sua família anfitriã morava em Mayville, Michigan, uma pequena cidade agrícola na região conhecida como Polegar do estado, o tipo de lugar onde todos se conheciam e estranhos chamavam a atenção. A família Dalrymple tinha uma filha da mesma idade que ele. O nome dela era Diane. Ela era o tipo de garota calma onde ele era expressivo, centrada onde ele era inquieto, e olhava para aquele jovem holandês barulhento e com sotaque carregado, com o que só pode ser descrito como um interesse paciente e divertido. Ele frequentou a Mayville High School durante 1 ano. Aprendeu inglês, seu quarto idioma depois do holandês, alemão e francês. Apaixonou-se pelas terras agrícolas de Michigan, que lhe lembravam tanto de casa que a sensação era de reconhecimento e não de chegada. E quando o ano terminou e ele voltou para a Holanda para concluir seus estudos, ele e Diane Dalrymple começaram a trocar cartas através do Atlântico. Em 1964, enquanto John ainda cursava veterinária na Universidade de Utrecht, um dos programas de veterinária mais respeitados da Europa, Diane viajou para a Holanda para cuidar de seu pai, que estava morrendo de câncer ósseo.
Essa viagem tornou as coisas permanentes de uma forma que as cartas não conseguiam. Eles se casaram em Mayville, Michigan, em 1967. Diane lecionou no ensino fundamental na Holanda enquanto John concluía sua graduação. Ele se formou na Universidade de Utrecht em 1970, fluente em 4 idiomas, com formação em medicina veterinária de acordo com os padrões europeus, e assim que teve o diploma em mãos, voltou para Michigan. Ele aceitou um emprego em uma clínica veterinária já existente em Harbor Beach, Michigan. Passou cerca de 10 anos aprendendo os ritmos particulares da agricultura rural americana e, em 1981, fez o que definiria o resto de sua vida. Ele e Diane se mudaram para Weidman, uma pequena comunidade no condado de Isabella, no centro de Michigan, e ele abriu a Paul Veterinary Services em sua casa. Ele tinha 38 anos. Ele não tinha reality show, seguidores nas redes sociais, nem contrato com uma empresa europeia de ração para animais de estimação. Ele tinha uma caminhonete, uma bolsa com instrumentos e uma filosofia sobre cuidados com animais que vinha desenvolvendo desde os 12 anos de idade em um celeiro na Holanda. A clínica cresceu, lentamente no início, depois de forma constante, e por fim, além do que qualquer um deles poderia ter imaginado. A comunidade agrícola do centro de Michigan o acolheu da mesma forma que acolhe alguém que aparece no meio da noite e salva o animal do qual depende o sustento da família. Ele ficou conhecido como o veterinário que não te obrigava a escolher entre seu animal e sua hipoteca. Mantinha seus preços baixos. Ele dirigia até a fazenda em vez de fazer o fazendeiro transportar uma vaca doente por 64 quilômetros até uma clínica. Trabalhava rotineiramente 14 horas por dia e aparentemente sem reclamar. Ele e Diane adotaram 3 filhos, Charles, Kathy e Diane Jr., e construíram uma vida em Weidman que não tinha nada a ver com fama, celebridade ou qualquer coisa que a palavra televisão implique. Quando seu filho adotivo, Charles, se formou em comunicação pela Universidade de Miami e trabalhou em Hollywood por um tempo, a Paul Veterinary Services já contava com mais de 20 mil clientes. Jan estava perto dos 70 anos e fazia isso há quase 40 anos. Ele era exatamente quem parecia ser, e esse era o aspecto dele que funcionava diante das câmeras, que diferenciava o programa de outros reality shows e que, no fim das contas, complicou tudo o que aconteceu depois. Charles Paul apresentou a ideia do programa ao pai por volta de 2004. A resposta de Jan, como ele contou depois, foi: "Por quê? Eu sou um cara velho. Faça do meu jeito, seremos criticados e ninguém vai querer assistir." Ele estava errado na última parte. A série O Incrível Dr. Paul estreou no Nat Geo Wild em 29 de outubro de 2011. A primeira temporada teve apenas 4 episódios. Na quarta temporada, a série alcançou índices de audiência nunca antes vistos naquele canal. Em janeiro de 2014, um único episódio atraiu 858 mil telespectadores e alcançou uma audiência domiciliar que quebrou todos os recordes já registrados pelo Nat Geo Wild. Na 7ª temporada, a estreia atingiu 1,1 milhão de telespectadores. Foi a série não roteirizada mais assistida da história do canal. O programa era exatamente o que Charles esperava. Um homem genuinamente bom em algo difícil, fazendo isso sem pretensão, em uma comunidade que precisava dele, com uma esposa ao seu lado há mais de 40 anos e um sotaque que fazia com que cada conselho agrícola soasse como se estivesse sendo dado por alguém que fazia isso desde antes da existência da televisão. As pessoas adoraram. Eles adoraram. Da mesma forma que se adora algo que parece verdadeiro quando grande parte do que se vê na televisão parece fabricado. A comunidade veterinária assistiu às mesmas imagens e sentiu algo completamente diferente. Desde a primeira temporada, veterinários licenciados que assistiam ao programa começaram a ligar e enviar e-mails para o Nat Geo Wild, para a Associação Americana de Medicina Veterinária, para os Conselhos Estaduais de Medicina Veterinária e uns para os outros. As queixas não eram abstratas, eram específicas, detalhadas a cada episódio, cena por cena. Uma veterinária de Miami chamada Dra. Patty Cooley publicou um post em seu blog em novembro de 2012 que viralizou na área. Ela escreveu que outros veterinários usaram palavras como atroz, deplorável, absolutamente imperdoável e vergonhoso para descrever o que estavam assistindo. Outra veterinária, Dra. Deborah Lichtenberg, disse que muitos de seus colegas achavam que o programa deveria se chamar o Dr. Paul, o incompetente. Uma veterinária do Tennessee, Dra. Rachel Byron,
escreveu que ficou horrorizada com o fato de o National Geographic Wild apoiar e promover publicamente um tratamento tão inadequado para os animais. Esses não eram comentaristas online. Eram profissionais licenciados observando procedimentos realizados diante das câmeras e descrevendo o que viam em linguagem clínica. Não houve intubação durante a cirurgia, nem vestimenta cirúrgica estéril, touca, máscara, avental, luvas estéreis, monitoramento eletrônico de sinais vitais, terapia intravenosa ou o uso de toalhas de papel como campos cirúrgicos. As reclamações eram constantes em vários episódios, várias temporadas e com vários animais. E então, em 2010, antes mesmo da estreia do programa, aconteceu algo que acabou levando o Dr. Paul a comparecer perante um conselho disciplinar estadual, custando-lhe $500 e colocando sua licença em regime de liberdade condicional. Uma cadela da raça Pointer alemão de pelo curto chamada Mocha estava prenha na primavera de 2010. Os donos esperavam que ela desse à luz por volta de 3 de abril. Como isso não aconteceu até 8 de abril, eles ligaram para a clínica veterinária Paul Veterinary Services. Por telefone, disseram-lhes para deixar a natureza seguir seu curso. Eles ligaram novamente, mesma resposta. No dia 9 de abril, Mocha apresentava uma secreção mucosa marrom esverdeada, sinal de que algo estava muito errado, e ainda nenhum filhote. No dia 12 de abril, 9 dias após a data prevista para o parto, eles a levaram à clínica. Um veterinário associado realizou um ultrassom e não viu nenhum movimento fetal. O Dr. Paul foi chamado para verificar. Ele disse que viu o movimento. Ele disse que a data prevista para o parto devia estar errada. Disse à família para levar Mocha para casa e continuar esperando. A família dirigiu-se diretamente à clínica Animal Health Associates em Mount Pleasant para uma segunda opinião. O veterinário fez um ultrassom, não viu nenhum movimento e realizou uma cesariana de emergência. Dentro de Mocha havia 10 filhotes, todos mortos. O veterinário estimou que eles estivessem mortos havia pelo menos 3 ou 4 dias. A investigação estadual subsequente identificou 3 violações específicas. O Dr. Paul não interpretou corretamente o ultrassom, não tratou o paciente adequadamente e não manteve registros suficientes. Não havia documentação de nenhuma das ligações telefônicas, nenhum plano de tratamento por escrito, nenhuma anotação de qualquer tipo. Ele assinou um termo de consentimento em fevereiro de 2012 e pagou uma multa de $500 americanos. Sua licença foi colocada em regime de liberdade condicional. Ele foi obrigado a concluir cursos de educação continuada em registro de dados, reprodução de pequenos animais e técnicas de ultrassom. Quando um serviço de notícias veterinárias o questionou sobre o assunto, ele disse que tudo o que encontraram foi negligência administrativa, pois não registram todas as ligações telefônicas. Seu próprio advogado afirmou que, se ele tivesse bons registros, não estaríamos nessa situação. As palavras tinham a intenção de minimizar o problema, mas 10 filhotes mortos em uma cadela cujos donos ligaram 3 vezes em 9 dias não configuram um problema administrativo. É um programa médico. O programa continuou. Os telespectadores continuaram assistindo. A audiência subiu ao longo da 4ª, 5ª e 6ª temporadas. E as reclamações da comunidade veterinária também continuaram se acumulando porque cada episódio era uma nova demonstração de escândalo. Houve um momento específico que se tornou o ponto central do segundo grande processo disciplinar, um momento que foi ao ar na televisão e assistido por uma veterinária no Texas, que não conhecia a família Paul e não tinha nenhuma queixa específica contra eles, mas que assistiu ao que estava vendo e não conseguiu esquecer. O paciente chamava-se Sr. Pigglesworth. Ele era um Boston Terrier de 2 anos que havia sido atropelado. Seus ferimentos eram graves, lacerações profundas, fratura na pelvis e o olho direito havia se deslocado da órbita, uma condição chamada proptose, na qual o globo ocular se projeta para fora da pálpebra. Os donos eram clientes antigos, um casal chamado Mabel e Lloyd Frisbee. Eles tinham um orçamento de menos de $300. A alternativa, caso o Dr. Paul não conseguisse tratar o Sr. Pigglesworth dentro desse orçamento, seria a eutanásia. O Dr. Paul realizou a cirurgia. Ele removeu o olho danificado, suturou a órbita, removeu os pontos da laceração na bochecha e radiografou a fratura na pelvis, que ele determinou que cicatrizaria sozinha. O cachorro sobreviveu. Ele se recuperou completamente. Em qualquer avaliação de resultado, o animal sobreviveu naquele dia graças ao que aconteceu naquela sala. Mas uma veterinária do Texas, chamada Dra. Eden Myers, assistiu à exibição do episódio na televisão em 2014
e apresentou uma queixa formal ao Departamento de Licenciamento e Assuntos Regulatórios de Michigan. O que ela viu foi isto. O Dr. Paul realizou a cirurgia sem touca, sem máscara, sem avental, sem luvas esterilizadas. O sangue foi limpo do local da cirurgia e de dentro da órbita ocular com toalhas de papel. Os instrumentos cirúrgicos foram colocados sobre toalhas de papel entre os usos. Não houve intubação, não foi utilizado nenhum equipamento de monitorização eletrônica. Não havia cilindros de oxigênio, não havia catéter intravenoso. E presente na sala durante o procedimento, supostamente auxiliando, estava Charles Paul, que não era veterinário nem profissional médico licenciado de qualquer tipo, produtor executivo de um programa de televisão sobre seu pai, um juiz administrativo que conduziu uma audiência em janeiro de 2015. A testemunha pericial do Estado testemunhou que as diretrizes da MVM a estabeleciam padrões mínimos. Durante o interrogatório, ela reconheceu que essas diretrizes eram apenas sugestões, nunca adotadas como lei pela legislatura de Michigan. A defesa apresentou suas próprias testemunhas periciais, que testemunharam que o procedimento I não era uma cirurgia de grande porte e que o resultado comprovou a adequação do atendimento. O subcomitê disciplinar votou 3-1 contra o Dr. Paul. Outra multa de $500, mais 1 ano de liberdade condicional, educação continuada obrigatória em anestesia e atendimento de emergência. E então o Dr. Paul recorreu. Em junho de 2016, o Tribunal de Apelações de Michigan anulou a decisão por 3-0. O parecer classificou o caso como o curioso caso do Sr. Pigglesworth e concluiu que o Estado não conseguiu estabelecer um padrão de atendimento legalmente exigível que o Dr. Paul tivesse violado. As diretrizes sugeridas pela MVMA, afirmou o tribunal, eram exatamente isso, sugestões. Não havia nenhuma lei em Michigan que exigisse que um veterinário usasse máscara ou avental durante uma cirurgia, nem qualquer estatuto que obrigasse a intubação ou o monitoramento eletrônico. O tribunal considerou a decisão do conselho arbitrária e caprichosa e observou, com o que parece ser genuína perplexidade, que a vida de um cachorro havia sido salva, mas o veterinário enfrentava sanções. O advogado do Dr. Paul afirmou que o caso demonstrava como o conselho tomava decisões arbitrárias. Na comunidade veterinária, a reação foi de alarme, e não de alívio. Um analista jurídico do Veterinary Practice News escreveu que a decisão deixou o público em grande parte à mercê das crenças de veterinários individuais, porque, sem padrões de atendimento codificados, um conselho estadual não poderia impor o consenso profissional de que máscaras, instrumentos esterilizados e intubação existiam por razões que nada tinham a ver com preferência. O Dr. Paul havia vencido. E o que essa vitória revelou sobre a lei foi, sem dúvida, mais preocupante do que a condenação inicial contra ele. Ele não venceu na terceira vez. Esse caso envolvia 2 incidentes separados, uma cirurgia de castração filmada em 2013 e o tratamento de uma ferida em um cavalo filmado em 2015. Em ambos os casos foram apresentadas queixas formais. A queixa relativa à esterilização alegava falha na intubação, ausência de monitorização eletrônica e não utilização de touca, máscara e batas cirúrgicas. A queixa relativa à ferida na égua alegava falha na tosquia dos pelos em redor da ferida antes da sutura, uma etapa básica na prevenção de infecções. Inicialmente, um juiz administrativo analisou ambos os casos e concluiu que o Estado não havia comprovado suas alegações. Nenhuma sanção foi recomendada. No entanto, Lara, a autoridade estadual responsável pelo licenciamento, rejeitou parte das conclusões do juiz e impôs, mesmo assim, liberdade condicional, com a obrigatoriedade de educação continuada em técnica séptica e preparo cirúrgico. O Dr. Paul recorreu novamente, desta vez em 19 de dezembro de 2019, e um painel de 3 juízes do Tribunal de Apelações de Michigan votou contra ele. Os juízes consideraram que as conclusões de Lara eram apoiadas por provas competentes e substanciais. Um especialista veterinário chamado Dr. Joseph Klein testemunhou que operar sem intubação deixava o animal com as vias aéreas desprotegidas e que manter as vias aéreas desprotegidas é uma prática insegura. O recurso foi negado. A liberdade condicional foi mantida. Ele havia sido formalmente considerado culpado de violar os padrões profissionais pelo estado de Michigan, e essa decisão foi confirmada por um tribunal de apelações. O programa ainda estava no ar na televisão. Ele ainda estava praticando. Os episódios ainda estavam sendo gravados.
E a emissora que transmitiu esses episódios manteve, ao longo de todos os 3 processos, que seu protagonista era um herói para os animais e as famílias da região central de Michigan. A postura pública da National Geographic Wild durante toda a controvérsia foi consistente e inabalável. O Dr. Paul era um veterinário rural muito querido, que atendia uma comunidade economicamente desfavorecida, e as críticas aos seus métodos eram em grande parte equivocadas. Quando a primeira ação disciplinar foi instaurada em 2012, um porta-voz da emissora a descreveu como uma queixa administrativa, não como negligência ou diagnóstico incorreto. Uma declaração posterior caracterizou os críticos como pessoas que se precipitaram em julgá-lo sem realmente compreender o trabalho que ele realizou ao longo dos anos em sua comunidade economicamente desfavorecida e o chamou de herói para muitas pessoas e animais que precisavam de seus serviços. A emissora não estava errada ao afirmar que ele atendia a uma necessidade real. O atendimento veterinário rural, no centro de Michigan, assim como em grande parte da zona rural dos Estados Unidos, era de fato de difícil acesso, de fato caro em comparação com o que as famílias de agricultores podiam pagar e de fato dependente de veterinários dispostos a dirigir até as fazendas às 2 da manhã por honorários que nenhuma clínica urbana aceitaria. O Dr. Paul era tudo isso. Ele também era, simultaneamente, um homem que havia sido considerado culpado de violar os padrões profissionais 3 vezes pelo estado que o licenciava, com uma dessas condenações confirmada por um tribunal de apelações. Ambas as afirmações eram verdadeiras. A emissora optou por contar uma delas. A doutora Eden Myers, a veterinária do Texas que apresentou a queixa contra o Sr. Pigglesworth, tornou-se o centro de algo que não havia previsto. Após a petição que ela iniciou no Change.org, pedindo à Nat Geo Wild que exibisse práticas veterinárias aceitáveis ter reunido mais de 3.000 assinaturas, a equipe jurídica da Dra. Paul enviou-lhe uma notificação extrajudicial alegando difamação. A palavra específica que eles contestaram foi defraudar. Analistas jurídicos que examinaram publicamente a situação concluíram que suas declarações quase certamente constituíam opinião protegida, especialmente considerando que Paul era uma figura pública. Nenhum processo judicial foi instaurado, mas a carta foi o menor dos problemas que se seguiram. O Dr. Myers recebeu ameaças de morte. Seu e-mail foi invadido. Centenas de mensagens negativas inundaram suas redes sociais. Ela contatou o FBI. Ela assistiu a um episódio de televisão, concluiu que o que estava vendo representava um risco para os animais, apresentou a queixa profissional apropriada pelos canais competentes e acabou temendo por sua segurança pessoal. Os fãs da incrível Dra. Paul, milhões deles, muitos exatamente do público-alvo do programa, pessoas que amavam a Dra. Paul como se ama alguém que nos lembra do nosso avô, não eram observadores neutros. Eles eram protetores, da mesma forma que as comunidades protegem as pessoas que estiveram com elas durante as épocas de partos, com cães doentes e invernos rigorosos. A raiva deles em relação ao Dr. Myers era real e não tinha nada a ver com técnica cirúrgica estéril. A série continuou, temporada após temporada. Novos veterinários passaram pela Paul Veterinary Services, juntaram-se ao elenco e, em vários casos, saíram em circunstâncias que se tornaram histórias à parte. A doutora Emily Thomas juntou-se à equipe em 2015, brilhante e entusiasmada, recém-formada no programa de veterinária da Universidade da Geórgia. Ela permaneceu por 4 anos. Quando saiu, em 2019, não o fez discretamente. Ela escreveu publicamente sobre o que a levou a desistir: a implacabilidade da escala de plantão, 3 filhos pequenos em casa enquanto ela estava praticamente sempre de serviço, a rotatividade constante de veterinários e a sobrecarga de plantão recaindo sobre 2 ou 3 pessoas sem qualquer compensação adicional. O esgotamento profissional na medicina veterinária já era uma crise documentada quando ela saiu, e seu relato de como era o trabalho na realidade, por trás das câmeras, era bem diferente da imagem idealizada de camaradagem rural que era exibida nas noites de sábado. Ela se mudou para a Virgínia e construiu uma vida mais tranquila por lá. A doutora Nicole Orsi juntou-se à equipe mais tarde, em 2018, fez sua estreia em 2019, teve um bebê em 2023 e deixou a clínica em fevereiro de 2024 para trabalhar no Hospital Veterinário Clark. A doutora Brenda Grettenberger, a associada mais antiga, que ingressou na equipe em 1992, após responder a um anúncio em uma revista da AVMA e nunca mais saiu,
enfrentou seu próprio processo disciplinar em 2017, quando uma cadela chamada Macy morreu após uma limpeza dentária na clínica. O Tribunal de Apelações de Michigan reverteu a decisão contra Grettenberger em 2025, e a doutora Michelle Sharkey, que iniciou sua carreira na Paul Veterinary Services antes de seguir em frente, faleceu em 30 de julho de 2024, aos 34 anos, em Littleton, Colorado. O Dr. Paul publicou uma homenagem. As circunstâncias exatas de sua morte nunca foram confirmadas publicamente. Ela tinha 34 anos. O programa do qual ela participou brevemente exibiu seu episódio final menos de um mês antes de sua morte. Esse episódio final, intitulado The Grand Finale, foi ao ar em 6 de julho de 2024. O cancelamento havia sido anunciado cerca de 2 semanas antes, sem nenhuma explicação específica por parte da National Geographic. O Dr. Paul, Diane e Charles sentaram-se juntos e relembraram 24 temporadas, mais de 248 episódios, 13 anos de noites de sábado. O formato de retrospectiva foi uma espécie de alívio. Permitiu que o final se apresentasse como uma celebração, em vez de um argumento final. Nas semanas que se seguiram, as comunidades de fãs lamentaram com uma sinceridade difícil de ridicularizar. Pessoas que acompanhavam a série há uma década escreveram coisas como "Estou tão deprimido" nas sessões de comentários. Algumas delas chegaram a contatar Chip e Joanna Gaines, da Magnolia Network, e perguntaram se eles retomariam a série. A série significava algo real para as pessoas que a assistiam, e a perda foi real, mesmo que os motivos do seu término fossem mais complicados do que qualquer um deles quisesse admitir. A razão oficial. Bem, não havia uma razão oficial. A emissora não deu nenhum comunicado específico. Os números de audiência falam por si, caindo de 1,1 milhão de telespectadores no auge para 231 mil na última temporada, uma queda de quase 80% nos últimos anos do programa. Nenhuma série de grande sucesso sobrevive a esse tipo de declínio indefinidamente. A controvérsia, as decisões disciplinares, a rotatividade de profissionais, os anos, tudo isso contribuiu para algo que eventualmente se tornou uma suave decadência, que terminou em uma noite de sábado de julho. O que restou foi o próprio homem, John Paul, com 83 anos no início de 2026, nascido em uma fazenda leiteira em Drenthe durante a ocupação alemã da Holanda, formado em Utrecht, casado em Mayville, atuando em Weidmann desde 1981. Ele esteve em Bolonha, Itália, em maio de 2025, para uma feira de alimentos para animais de estimação chamada Zumar, onde lançou uma linha europeia de produtos veterinários da marca Dr. Paul, em parceria com uma empresa belga. Ele tinha um aplicativo de telemedicina para consultas veterinárias. Ele tinha um podcast. Ele tinha mercadoria. Tinha 855 mil seguidores no Instagram e 1,8 milhão de curtidas no Facebook. Seu filho, Charles, administrava a parte comercial de tudo isso, ocupando o cargo de CEO da Dachshund Brands. O próprio Dr. Paul havia escrito um livro, Never Turn Your Back on an Angus Cow, My Life as a Country Vet. Nunca vire as costas para uma vaca Angus, Minha Vida como Veterinário Rural, em coautoria com David Fisher e publicado em 2014, um best-seller do New York Times. A história de tudo que o levou a tudo isso. Ele continuou atendendo pacientes. Ele havia dito mais de uma vez que não tinha planos de se aposentar. Ele tinha um pouco de artrite em uma das pernas. Mesmo assim, dirigia até as fazendas. Mesmo assim, comparecia ao trabalho. Existe uma versão dessa história que trata puramente de negligência, de um homem cujos métodos foram considerados deficientes pelo Estado que lhe concedeu a licença, cujas práticas foram condenadas por profissionais que assistiram às mesmas filmagens que milhões de telespectadores comuns adoravam e viram algo completamente diferente, cujo programa terminou em meio a uma longa série de controvérsias que nunca se dissiparam completamente. Essa versão é precisa, ela está documentada. As medidas disciplinares são reais. Os registros judiciais são reais. Os 10 filhotes mortos, os rolos de papel toalha e a ausência dos equipamentos de monitoramento são todos reais. E os veterinários que expressaram preocupações sobre eles estavam levantando questões que seu treinamento profissional e suas obrigações legais exigiam que levantassem. Mas há outra versão que também é precisa. A versão de um homem que passou mais de 50 anos aparecendo no frio e na escuridão para famílias que não podiam se dar ao luxo de perder um animal.
que operou um Boston Terrier que de outra forma teria sido sacrificado por menos de $300 e salvou sua vida. Que se formou em uma tradição e um contexto que moldaram sua compreensão do propósito da medicina veterinária e que, independentemente do histórico disciplinar, trouxe resultados para uma comunidade que teria ficado em pior situação sem ele. A tragédia do Dr. Paul não é que ele tenha sido desmascarado como uma fraude. Ele não era uma fraude. A tragédia é mais silenciosa e mais duradoura do que isso. É a discrepância entre a imagem e o registro. É a emissora que escolheu uma e ignorou a outra. São os fãs que nunca foram informados, a comunidade profissional que foi ignorada, os animais que não tiveram voz e o homem no centro de tudo isso. Teimoso, com sotaque, genuinamente capaz, genuinamente imperfeito. Quem continuava aparecendo para trabalhar todas as manhãs como se nada daquilo tivesse acontecido e nada precisasse ser explicado.